Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Esse vídeo, galera, eu vou explicar o meu setup operacional usando aqui a análise técnica. Mas antes disso, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Sem mais delongas, vamos lá então. Então aqui, galera, ó, estou usando alguns indicadores, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como que vai funcionar. Então estou usando duas médias aqui, como vocês podem ver, aqui tem aqui, ó, a média de 21 períodos, que é essa azul, e a média de 9, que é a amarela. Então o que vai contar aqui, galera, é o cruzamento da média, né? Ou seja, a média menor 9 tem que cruzar pela média de 21 períodos, certo? Então se for para cima, né, a média de 9 tem que cruzar. E se for para baixo, a média de 9 tem que cruzar para baixo. Só vou mais ou menos aqui mostrar aqui, só para ter uma ideia. Média azul, tá? Vamos supor que cruzou aqui, tá? Pronto. Então aqui sinaliza para mim que eu tenho uma tendência aqui de queda, né? Aqui eu desenhei aqui o invertido aqui, tá, galera? O cruzamento aqui, mas também isso não importa. É só uma ilustração para vocês verem como é que vai funcionar a padronização das médias. Nós vamos fazer as confluências, tá, galera? Usando todos esses indicadores como gatilhos de entrada no sentido de confluenciar. 3, nós já temos a nossa entrada. Então aqui para cima, ó, tá? Se caso ela romper assim, para cima, a média de 9 tem que romper a azul, tá? Ela tem que fazer o cruzamento para a gente ter o nosso primeiro sinal. Então eu mostrei as duas médias móveis. Outra coisa, todos os indicadores que eu vou mostrar aqui, galera, vai estar aqui no vídeo aqui, ó, mostrando as configurações. Eu vou deixar na descrição do vídeo e lá no nosso grupo do Telegram, que é o nosso grupo VIP gratuito, vai ter lá também lá essa parte das configurações e as entradas, como que vão funcionar. Claro que aqui no vídeo também eu vou apresentar para os senhores. Aqui, ó, estou usando 2 Keltner, tá? Então os Keltners nós vamos trabalhar tanto na continuação, né, como na reversão da entrada. Então eu estou usando um Keltner, um com a banda maior, a boca dele no caso, né, os extremos dele maior e outro menor. Por que 2? Porque eu percebi que esses 2 Keltners, pessoal, eles fazem justamente nessa área. Ou eles fazem a reversão no Keltner maior, ou ele faz o rompimento também no Keltner maior ou menor. Então aqui eu estou com os 2 Keltners, né? Então vocês podem ver que aqui, ó, esse grandão aqui, ó, é o Keltner maior na linha vermelha. E lá em cima, lá na linha verde aqui, ó, é o Keltner maior, tá? Os dois estão juntinhos aqui, mas a marcação é no Keltner maior. Então quando a vela vier aqui, galera, nessa região, junto, fazendo a confluência dos indicadores, nós vamos pegar uma reversão aqui, ó. Você pode pegar para 2 minutos, tá? Que é mais interessante pegar para 2 minutos. Anderson, posso pegar para 1 minuto? Até pode, mas o interessante é para 2 minutos, o tempo de expiração, tá? Nós vamos operar em M1, tá? Tempo de expiração de 2 minutos nesses Keltners com a boca maior, tá? Então, se caso ele não romper aqui, galera, para cima ainda da boca maior, ele vai fazer a reversão. E aqui, ó, nós temos também o outro Keltner, esse aqui, ó, o menorzinho, ó, tá vendo? Aqui a linha vermelha. E aqui também, ó, mais embaixo aqui, ó, em cima aqui a linha verde. Então se a vela vier até aqui, galera, e não fazer o rompimento para ir para o outro Keltner, ela vai reverter. Se caso ela romper esse Keltner menor para ir para o outro, você pode pegar a continuação do movimento, tá? Então por isso que nós vamos usar isso aí. Então aqui você pode pegar de 1 minuto, aqui tem o Keltner menor e aqui está o Keltner maior. Então você pode pegar de 1 minuto ali e colocar ainda 10, 15 segundos para ela continuar subindo até o outro Keltner. E quando ela chegar no outro Keltner, você pode pegar a reversão da movimentação. Então aqui já mostrei aqui os 4 indicadores, né, os 2 Keltners e as 2 médias móveis, só que não para por aí.
Ainda temos mais 3 indicadores, né? Os de rastreamento. Temos aqui também o MACD. O MACD, galera, é interessante porque ele vai nos mostrar aqui no histograma, o histograma que são as velinhas, né, que o pessoal chama aqui o volume de força. Então aqui tem aqui a linha 0, que divide tanto para cima ou para baixo. Então quando tiver aqui para baixo da linha amarela, nós sabemos que é zona de venda e para cima, zona de compra. Então o volume vai nos indicar aqui, ó, como que está, no caso, a força dessa vela, como que ela está chegando. Aqui estou mostrando aqui as configurações, que vai estar todas as configurações lá na descrição, tá? Então aqui está MACD também. O próximo indicador nós vamos usar também o estocástico, tá? O estocástico aqui, galera, tá aparecendo uma configuração, tá? Aqui, ó, certo? Então é essa configuração maior aqui, se eu não me engano, 80/20, se eu não me engano, que é justamente para ajudar na confluência aqui com o Keltner, né? Então aqui, a gente vê aqui, tá? O certo é essa configuração, né? Aqui no meio não aparece essa linha aqui do meio, né? Que seria aqui daqui para baixo, tá sobrevendido, né? O domínio da venda. Então quando a linha aqui do estocástico vier aqui, ó, nessa zona sobrevendido, o preço já está aqui, ó, saturado para venda. Aí ele vai reverter. Ele passando da linha 0 ali, da linha 0 do meio, que é uma linha invisível, ele vai estar sobrecomprado, ele vai estar na região da compra, seguindo para ir para sobrecompra. Aqui ele está sobrevendido, tá vendo? Então ele está sobrevendido, pode ver, tem volume de venda, tudo mais, né? Então a tendência é venda. E por último, nós temos mais aqui um indicador, que é o RSI, que também vai nos ajudar aqui em relação às confluências. Aqui está todas aqui as configurações dele, certo? Depois você pode olhar com calma. Eu deixei tudo da mesma cor, galera, para facilitar a leitura na hora, entendeu? Porque a gente tem que ser bem rápido aqui, né? Ser bem eficaz aqui na hora de fazer aqui as entradas. Então aqui ele está sobrevendido tudo, certo? Então aqui também, aqui, olha só, ó, ele está aqui nessa zona aqui, ó, de sobrevenda, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui também, aqui deveria ter, opa. Só um pouquinho aqui, deixa eu mostrar aqui, arrumar. Aqui, ó, no RSI, deveria de ter também uma linha no meio aqui, ó, dividindo eles, certo? Dividindo eles aqui, ó. Galera, por que eu não liberei antes esse meu setup? Porque ele estava em teste, certo? Então aqui está sobrevendido na parte de baixo, certo? E sobrecomprado na parte de cima. Então se eu tiver aqui 3 aqui indicadores, galera, mostrando para mim a mesma direção, para mim já é o gatilho de entrada para eu entrar aqui comprado, certo? Ou vendido. Então está todas as configurações. Então, sem mais delongas, vamos aqui fazer as entradas, certo? Bora lá, então, já liberei. Bom, aqui essa banca eu tinha começado com R$50, tá, galera? Aqui, ó. Olha só. Ó, aqui eu vou entrar com call, ó, de 1 minuto. Ó, entrei de 1 minuto, certo? Para que ela venha lá em cima. E agora eu já vou mudar, ó. Vou botar aqui a 15 segundos e vou dar mais clique. Por quê? Porque eu sei que a vela vai continuar. E olha para vocês como é que tá o RSI, como é que tá o estocástico, como é que tá o volume do MACD. Nós temos o volume do MACD, nós temos aqui o estocástico está sobrecomprado e nós temos aqui o RSI direcionando para compra. 15 segundos já deu boa, tá certo? Já deu boa. Por que deu boa? Porque ela rompeu o Keltner, né, da banda menor. Então agora ela está indo buscar lá o Keltner, né, da banda maior. Aqui eu vou aumentar agora a expiração, como eu tinha falado para vocês. Quando ela chegar lá em cima, galera, essa vela, eu já posso pegar uma reversão para venda. Por quê? Porque ela vai estar sobrecomprada já. Então é assim que vai funcionar a nossa entrada,
né, fazendo as configurações, ó. Deu boa. Tá? Essa banquinha aqui, galera, eu comecei com R$50, já estamos aí com 131. Então eu vou começar a dar as entradas aqui para vocês entenderem, né? Então aqui, deixa eu só mostrar aqui para os senhores. Aqui, ó, cruzamento das médias eu tenho. Eu tenho aqui volume aqui no MACD. Eu tenho cruzamento das médias aqui também no estocástico. Olha aqui, ó, tá sobrecomprado. E aqui no RSI tá sobrecomprado também. Então leitura para compra eu tenho. Então é dessa forma que a gente vai fazer aqui as entradas, conforme os indicadores nos mostrar aqui, galera, a confluência para que nós venhamos entrar aqui com o nosso gatilho de entrada. Então eu tenho que cuidar o cruzamento. Aqui eu vou pegar a venda, tá? Olha só, galera. Por que que eu entrei com venda agora? Ó, 1 minutinho para venda, tá? Porque ele já chegou aqui na sobrecompra. Então se a vela chegou na sobrecompra, no Keltner e não fez o rompimento, ela vai fazer a reversão. Vocês entenderam agora a jogada, por que que eu usei 2 Keltner? Justamente para isso. O Keltner maior é para ela fazer a reversão. O Keltner menor, se a vela romper esse Keltner menor, ela vai ir até o próximo Keltner maior. Então eu posso pegar uma compra para 1 minuto, 10, 15 segundos ao mesmo tempo, e lá na reversão, que é agora, eu já pego uma venda. Olha só agora aqui os indicadores, está entrando volume vendedor, MACD, o nosso estocástico, já tivemos cruzamento aqui, tá descendo, por mais que ele esteja sobrecomprado, e o RSI tá apontando também, ó, já deu boa também, tá, galera? Saímos aí de 50 para... Eu já tinha operado já, só que eu acabei mostrando de 70 e poucos para vocês. Se vocês estiverem gostando do vídeo aí, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Aqui está aqui o nosso Keltner maior, ó, onde a vela foi lá, fez o toque, já fez a reversão, e eu peguei aqui para 1 minuto. Você pode pegar para 2 minutos, tá? Para ter mais tempo ali para a vela poder trabalhar. Porque é sempre assim, galera, depois que ela foi buscar o topo, que ela foi buscar a resistência, vamos dizer assim, a zona de compra, ela já foi lá, então dificilmente ela vai voltar novamente. Então ela vai buscar o quê? O suporte, a venda no caso, né? Sobrevendido. Então estava sobrecomprado, já foi atrás da meta dela, então vai atrás agora da sobrevenda. Então aqui, ó, eu quero até, se tiver uma oportunidade, eu quero mostrar para vocês direitinho o que vocês não devem fazer, né, para evitar o loss. Então até isso eu vou mostrar se tiver oportunidade, tá? Então isso aqui, galera, é análise técnica, né, que a gente opera aí junto com os indicadores. Então é um setup muito eficaz, tá? Se vocês treinarem bastante ele, usar as confluências certinhas aqui, galera, dá para fazer um bom de um dinheiro e rápido, tá? Usando tanto 1 minuto, 2 minutos e usando aquela dica ali o tempo de expiração menor de 10 segundos, 15 segundos, que funciona muito bem. Bom, todo esse setup aqui é interessante a gente trabalhar com tendência, tá, galera? Mercado consolidado, lateralizado, não funciona. Então vamos ver aqui, ó, deixa eu só mudar aqui, opa, só dar uma olhadinha. Bom, aqui olha só, galera, ó, tá vendo que a vela está aqui indo para a compra, né? Ó, tá tudo sobrecomprado, os indicadores, eu tenho volume de compra. Tá vendo? Eu tenho volume de compra. Olha aqui, ó. Olha aqui como é que tá o MACD, ó. Já tivemos cruzamento ali, né? Então, o que que eu posso fazer, galera? Ó, ele rompeu aqui o Keltner. Se ele rompeu o Keltner, galera, e tem volume de compra aqui, ó, eu não posso pegar a venda. Tá? Aqui, ó, é bem provável que ele vai continuar, tá vendo? Ele vai continuar com a compra. Ó, aqui também, ó, ele está sobrecomprado também. Então ele vai continuar com a compra, certo?
Então vamos dar uma olhadinha aqui. O que acontece? E a gente vai aqui analisando, ó. Tá, vamos por agora que já está sobrecomprado. Eu pego venda aqui, Anderson. Não, você não pega venda, porque aqui tá com a tendência alta de compra. Olha o volume que eu tenho no MACD, já tem cruzamento aqui das médias, tá? Ó, tá tudo aqui me sinalizando compra, então não vou pegar venda. Mas eu até vou pegar venda para mostrar depois para vocês, ó. O errado, tá? Quer ver? Deixa eu só colocar aqui, achar mais alguma coisa. Olha só. Aqui, galera, olha só. Mesma coisa, estou sobrevendido, entendeu? Tem volume de venda. Eu não vou pegar compra, mas é errado, tá, galera? Quer ver, ó? Eu até posso entrar com compra, que é errado. O certo é que é pegar venda. Por quê? Porque olha as configurações, todos os meus indicadores estão dizendo que eu tenho que entrar com venda. Eu peguei compra aqui, né? Então é meio complicado, entendeu? A não ser que você coloque uma expiração bem maior, ali de 5 a 10 minutos, para realmente dar tempo da vela fazer a correção e fazer a reversão, tá vendo? Então aqui de novo, olha só. Estou mostrando aqui as configurações aqui, tá? Olha aqui o volume que eu tenho de compra. Vou pegar venda aqui? Não, galera, não posso pegar venda. Então, eu tenho que continuar com a compra. Ó, tá tudo aqui me sinalizando compra. Ó, eu posso até pegar aqui venda aqui para mostrar para vocês, tá? Que não é correto, é errado. Ó, o estocástico aqui tá querendo fazer o cruzamento. Ó, vou pegar, eu vou arrumar aqui, ó. Vou mostrar aqui, deixa eu ver, ó, já tem o cruzamento pra cima, tá vendo? Das médias lá. Tá entrando o volume vendedor, mas eu tô na zona sobrecomprado. Aqui no caso eu entrei pra compra, tá, galera? Aqui foi bem perigoso, ó. Só que eu peguei num tempo de 1 minuto, vamos ver se vai pagar. Vamos ver. Ele já chegou aqui na zona aqui, ó, da sobrevenda. Eu peguei no tempo de expiração um pouquinho maior, ó. Se pagar, vai pagar no choro, tá, galera? Vamos ver, mas só que todos os indicadores aqui me estão dizendo que é venda e não compra, ó. Olha só, tá vendo? Olha aqui, ó. As médias, cruzamento para baixo, RSI, estocástico, MACD. Tá tudo sinalizando venda, tá vendo, galera? Falei para vocês, a possibilidade de dar loss é grande. Então, os indicadores, eles vão me ajudar muito, principalmente em tendência, porque daí fica mais interessante a gente pegar, entendeu? Ó, lá em cima ele já fez o rompimento no Keltner, né? Já fez o rompimento no Keltner, que tá todas aqui as configurações, galera, ó. Dos dois Keltner, das duas médias móveis, aqui embaixo os indicadores, os rastreadores de tendência também. Tá tudo aí as configurações, ó, para vocês verem. Então aqui eu vou tirar, né, despoluir um pouquinho aqui, eu vou ocultar aqui. Deixa eu só arrumar aqui primeiro, pra gente pegar aqui uma entrada que eu quero ver, quero mostrar ainda para vocês o que não deve de fazer, ó. Payout muito baixo, o que nós não devemos fazer, ó. Ó, já apaguei ele em cima lá. Ó, está sobrevendido, tá tudo sobrevendido. Aqui, galera, as configurações eu estou usando um pouquinho diferente, tá? Mas lá depois vocês arrumam, tá? É a configuração maior lá, 80 para 20, se eu não me engano, tá bom? Aqui eu estou testando essa aqui, mas eu não gostei muito justamente porque a tendência, ela desce mais ainda a vela. Então por isso que tem que ser maior, tem que ser 80 para 20. Para poder dar tempo para a gente pegar bem na reversão, entendeu? Porque senão se a gente for pegar para 1 minuto, 2 minutos, ainda a vela não fez ainda a reversão correta. Ó. Tá entrando volume aqui no MACD de venda, só que a gente está sobrecomprado ainda.
Tá tudo sobrecomprado, ó. Vou entrar para venda aqui para vocês verem aqui, galera, ó. Vamos ver. Verem que não é correto fazer isso aqui, ó. Olha só o que está aqui acontecendo. O MACD ele está marcando o volume de venda, mas o estocástico fez o cruzamento da média, ainda amarela para cima. O MACD está apontando para cima as duas médias. E olha como é que está o RSI, está sobrecomprado. Então vai dar loss. Então é isso que eu quero que vocês cuidem, entendeu? Para não entrar em falso sinal. Então ali no caso não é venda, é compra. Ó, mais outro erro, vou entrar também, ó, só para vocês verem, ó. Só vamos ver aqui. Ó, eu vou pegar aqui, galera, ó, só para vocês verem. Vamos ver. Ó, peguei compra aqui, ó, tá? Tem 1 minuto, vou botar aqui a 15 segundos, vou dar mais uns cliques aqui. Vamos ver. Pronto. Mais uns cliques aqui para a vela continuar subindo, porque eu tenho, olha só, volume de compra no MACD, a média tá para cima lá. Vamos ver se vai pagar. Ó, pagou e não pagou, tá vendo, galera? Como fica meio ruim se a gente não pega certinho. Ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, tá? Aí que eu vou aqui, ó, fazer a análise certinha para recuperar aqui bem como tem que ser. Ó, no caso aqui, galera, eu tô sobrevendido ainda no estocástico, ó. Só que aqui a configuração tá errada, tá? Não é que tá errada, não é muito certo, por isso que tem que ser com a boca maior lá, 80/20. Que daí eu vou mudar certinho, postar certinho para vocês, mas as configurações já vai estar certinho. Ó, deu loss, deu win também, tá? Então agora sim, ó. Ó, aqui, galera, 15 segundos, ó. Deixa ela só retrair um pouquinho, vamos ver aqui. Ó, essa vela aqui, ó, a princípio, galera, ó, esperei lá acabar, né? Deu loss. Deixa eu só retrair um pouquinho. Pronto, eu vou pegar aqui, ó, alguns segundos, porque eu sei que a vela vai subir. Ó lá como é que tá o estocástico, como é que tá tá entrando no volume no MACD. Então por isso que é interessante o volume, ó. Porque por meio do volume ele me mostra quando é que eu tenho que dar a entrada, quando é que eu tenho que entrar. Qualquer dúvida, galera, ó, sobre esse setup, né, dos indicadores, né, pergunta ali no Telegram, lá no nosso grupo, lá entra no nosso grupo. Não me esquece de deixar o like, galera. O like é muito importante. Eu preciso do like para o engajamento dos vídeos, certo? Eu preciso do engajamento dos vídeos, do like de vocês. Aqui eu já dei outra entrada também, é só para vocês verem, ó. Olha como é que tá aqui os indicadores, ó. Eu tô ainda sobrevendido aqui, galera, ó, no RSI, no estocástico, ó. Então dá, galera, dá pra gente fazer dinheiro sim, dá pra gente fazer uma leitura bem legal, mas é aquilo, né? Tudo tem que estudar, né? Tem que pagar um preço de estudo, tem que se dedicar. Então é bem interessante, ó. Ó lá, fez a reversão, tá subindo. Já no Keltner menor ali, aqui foi onde que eu peguei compra, ó. Vamos ver se vai respeitar ou não. Respeitando ou não, galera, praticamente eu já vou parar de operar, porque eu já saí de 50, já estou com 143. Pelo jeito vai dar loss, ó. Por que que deu loss? RSI sobrevendido, estocástico sobrevendido, tá vendo? Que é a configuração a outra lá que eu estou operando, na outra configuração. Mas a que eu vou passar para vocês vai ser a outra, que é mais assim assertiva, certo? Então tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero mesmo, fiz de coração. Ajuda também. Estudem, galera. Qualquer dúvida, lá no grupo do Telegram. E toda a configuração eu vou deixar na descrição do vídeo. Tudo bonitinho, tudo certinho, certo? Um grande abraço, sucesso a todos, bons estudos e continue aí, galera, firme e forte, certo? Até o próximo vídeo, que já vai ser o vídeo do nosso conteúdo. Tchau!